2020 é ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, os pré-candidatos do Partido Democrata travaram disputas pela indicação do candidato à presidência. Dois nomes ainda estão no páreo: o ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, e Bernie Sanders, um democrata de perfil mais à esquerda. Um deles enfrentará em novembro o presidente republicano Donald Trump, que vai buscar um segundo mandato. A eleição nos Estados Unidos, por motivos óbvios, atrai a atenção do mundo. E em tempos de governo Bolsonaro e seu alinhamento com Trump, o tema ganha excepcional interesse para o Brasil. Conversa comigo o professor da PUC Minas, doutor em ciência política, Henrique Natalino. Muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, Vivian. É um prazer estar aqui com você. Henrique, nós vamos começar pelo Partido Democrata e as chances dos principais candidatos, o Biden e o Sanders. Como é que são as chances de cada um deles, né, em relação ao Trump, e o que faz um ter mais chance que o outro? Tem a ver com o perfil de cada um, né? Bom, Vivian, a eleição americana ela é feita numa série de etapas, não é? Nós estamos agora nas primárias, que são um processo de escolha dentro do Partido Democrata. Então, há uma série de pré-candidatos disputando em cada estado as bases de apoio, não é? Então, nós temos aí um afunilamento da eleição para dois candidatos. De um lado, o Biden, que é mais centrista, foi vice-presidente dos Estados Unidos no governo Obama, não é? Já é um senador experiente, já é daquilo que nós chamamos de establishment político, né, dos Estados Unidos. Já tem experiência, já tem uma certa tradição. E do outro lado, o senador Bernie Sanders, do estado de Vermont, que é um elemento mais ligado aí a ideias, nos Estados Unidos a gente chamaria de liberal, mas é a esquerda do Partido Democrata. Então, alguns analistas chamam o Sanders de um socialista dentro do espectro político americano. E é a segunda vez que ele se apresenta, É a segunda vez, né? Ele perdeu em 2016 para Hillary, mas ele mostrou um grande fôlego, apesar de ter um discurso mais voltado para um nicho mais à esquerda. Ele conseguiu mobilizar a juventude nos Estados Unidos e conseguiu arrecadar muito dinheiro também, mais de 70 milhões de dólares só em doações individuais. Ele recusou doações empresariais, recusou arrecadação normal de campanha com setores mais conservadores. Então ele mostrou que tem um potencial muito grande de mobilização da base. Enquanto Biden, que foi um nome ali que esteve na política americana desde os anos 70, ele foi, para você ter uma ideia, um dos senadores mais jovens da história dos Estados Unidos, com 30 anos. Ele ganhou em 72, a primeira eleição dele. Então ele está lá no Congresso há pelo menos 4 décadas, conhece muito bem Washington, aquele meio político todo. E ele foi um vice-presidente muito atuante no governo Obama, né? Então cada um deles tem um potencial. De um lado, o Sanders, que mobiliza a base do Partido Democrata mais jovem, mais voltada aí para temas, digamos, da terceira geração de direitos sociais, direitos humanos, né? Meio ambiente, questões de diversidade. Ele tem 78 anos. 78 anos. Na verdade, os três são muito já acima de 74 anos, né? Todos os candidatos, o Trump, o Biden e o Sanders, né? Então nós teremos uma eleição ali muito disputada dentro desse nicho, né? Agora, depois dessas primeiras primárias, a super terça, né, que foi na terça-feira, como é que fica a corrida a partir de agora? Você mencionou aí que tem candidatos justamente nessa quinta-feira houve uma desistência, não é, da Elizabeth Warren, que estava, enfim, que estava bastante ativa nos debates, né? E ela desistiu. Mas existem outros candidatos, existe ainda um cenário pela frente. Até onde vai essa disputa interna do Partido Democrata e o que se pode esperar aí do final dessa corrida, né? Quem tem mais chance de fato? E para enfrentar Trump, que na verdade é o favorito, não é isso? Sim, até porque, né, no sistema político americano, quem está na Casa Branca leva vantagem, né? Se nós olharmos o histórico de reeleições,
quase todos os presidentes, desde Roosevelt, conseguiram se reeleger, com exceção do Jimmy Carter, nos Estados Unidos em 1980, perdeu para o Reagan, para o Bush pai, né, que perdeu para o Bill Clinton, e o restante todos foram reeleitos, né? O Lyndon Johnson, o Nixon, o Bush, o Ronald Reagan, o Bill Clinton, o Obama e o Bush filho, né? Então é muito difícil você tirar o candidato que está na Casa Branca, porque ele controla muita coisa, né? Ele aparece mais na mídia e coisa e tal. Agora, a campanha democrata, ela entra agora numa fase mais difícil, porque nós temos agora estados que têm uma quantidade maior de eleitores. Nova York, por exemplo, Illinois, como nós estávamos falando, né? Chicago e Nova York são cidades que têm já uma tradição de votar com os democratas. Então nós teremos agora a mobilização de bases muito maiores, não é? É uma maratona, na verdade, essa corrida presidencial americana. Não dá para apostar nesse ou naquele candidato. Os dois são bastante competitivos, você diria? Eu diria que nesse momento o Biden ele tem um viés de vantagem sobre o Sanders. Por quê? Porque ele conseguiu 3 coisas. Ele conseguiu unir o eleitorado negro da Carolina do Sul, que é um estado-chave, né, que tem um eleitorado muito voltado ali para questões mais sociais. Ele conseguiu vitórias em uns 2 swing states, né, que são estados pendulares, né, que se voltam ali, ora para os republicanos, ora para os democratas. E ele conseguiu o apoio, como você bem mencionou, de 2 candidatos. O candidato Bloomberg, que saiu da disputa e já gastou 750 milhões de dólares na campanha, anunciou apoio para o Biden. E a Elizabeth Warren é a bola da vez, né? Será que ela vai apoiar o Biden ou o Sanders? Eu apostaria que o eleitorado dela vá pressioná-la a apoiar o Biden, até pela chance de unificar o partido nesse momento, já que há pesquisas que mostram que ele tem mais chances de derrotar o Trump. E o partido tem o risco de sair? Quer dizer, nós falamos sobre o favoritismo, né? Você confirmou isso, o favoritismo do Trump, até porque ele está na Casa Branca. Tem possibilidade de o democrata sair mais fragilizado por causa de uma fragmentação? Isso pode acontecer? Ou eles vão, ao fim e ao cabo, se unirem em torno de um nome, de um desses nomes? Eu acho que é um risco muito grande de fragmentação, né? Na outra eleição, a de 2016, houve isso. A Hillary ganhou, mas foi uma vitória de pirro, porque ela não conseguiu unificar o Partido Democrata. E o Trump, ele conseguiu, apesar de não ser o candidato do establishment do Partido Republicano, com apoio dos grandes caciques do partido, digamos, ele conseguiu conquistar a base republicana e tirar votos dos democratas também, né? Aqueles setores de cidades industriais que perderam muitos empregos nas últimas décadas, tradicionais eleitores democratas votaram no Trump. Então, o que foi um feito, não é? Porque ele não era definitivamente o candidato que era preferido de bases importantes, enfim, dos republicanos no Congresso, não é? Exato. E ele tocou no nervo do emprego, que é a questão chave para você mobilizar o eleitor americano, já que é um país que se move muito pelo consumo, pela atividade econômica, né? É a maior economia do mundo. Então, quem consegue levar a economia de forma a mostrar crescimento, geração de emprego, melhoria da qualidade de vida, enfim, um horizonte mais tranquilo, como o Trump está mostrando agora, né? Ele já leva uma vantagem muito grande, não é? Ele vai manter esse discurso? Eu acho que sim. Eu acho que o grande trunfo do presidente americano é mostrar uma economia em crescimento, mostrando taxas elevadas de consumo, né, mostrando que o crédito está crescendo nos Estados Unidos. E o eleitor americano é muito sensível à economia. Já dizia um assessor do Bill Clinton, em 1993, ao ser perguntado por que a economia era importante, ele respondeu a ele: "It's the economy, stupid", né? É a economia, estúpido, né? Então, quer dizer, é uma coisa importante, não pode se descuidar da economia. Foi por aquele motivo que o Bush pai perdeu a eleição, apesar de ter ganho uma guerra, a guerra do Iraque, em 1991. Então vamos ver se o Trump fará a mesma coisa. Eu acho que sim, que a economia vai ser um tema central nessa campanha, né? Além de outros temas
que mexem também com o eleitorado americano, como imigração, sistema de saúde pública, política externa e as relações aí com outros países aí chave, né, como a China, por exemplo. Agora, a tentativa de impeachment do Trump foi fracassada, isso já vinha sendo cantado em verso e prosa, tudo levava a crer que isso aconteceria. Ele sai fortalecido desse episódio, não é? Que foi no dia 5 de fevereiro. Exato. Que, enfim, teve a definição, o impeachment foi rejeitado, não é? No Senado. Sim. E ele vai usar isso. Isso é um ativo para ele dentro da campanha? Sem dúvida nenhuma. Ele vai usar esse discurso dizendo que ele foi atacado por uma tentativa de derrubar o seu governo por um complô do Partido Democrata, né? Já que os democratas tinham a maioria na Câmara, mas não no Senado, o processo morreu ali no nascedouro, né? Não foi para a Câmara Alta. Então ele usou nas redes sociais e tem usado esse discurso. Se você se lembra do discurso do State of Union, né, em que ele se dirige ao Congresso e não cumprimenta a líder, que é a Nancy Pelosi, né? E ela, em retaliação, rasga o discurso dele, não é? Aquela coisa bem teatral que foi feita ali, mostrou que há um discurso voltado para suas bases, tentar isolar a oposição, não é? E esse discurso de ódio mesmo, de tentar se voltar contra o Congresso Democrata, que tentou empichar o presidente. Lembrando que nós teremos eleições legislativas para renovar 1/3 do Congresso, 1/3 do Senado e, se não me engano, 2/3 da Câmara dos Representantes. Lá é alternado, né? 1/3 a cada 4 anos, depois 2/3. Há o risco concreto, então, se a Câmara, se os republicanos ganharem na Câmara, do Trump se elegendo ter digamos, um céu de brigadeiro. Um céu de brigadeiro, e aí ele terá maioria nas duas casas e terá muito mais chance de aprovar a sua agenda legislativa, que para os americanos mais progressistas seria um pesadelo, não é? Agora, o que tem de fragilidade na candidatura do Trump? Ou não tem? Porque você falou, o discurso dele e o resultado que ele está apresentando, aquilo que ele defendeu, não é? Ele apresentou um resultado em termos de economia, de emprego. Ele se saiu bem do impeachment. E tem a caneta de presidente da República. Ele tem alguma fragilidade? Tem. E a grande fragilidade é a rejeição. Ele é rejeitado por 52% dos americanos. Quer dizer, ele não é uma figura de consenso majoritária, mas ele consegue operar na sua base de apoio, que hoje gira aí, segundo uma média de pesquisas, entre 42% e 44%. Hoje ele está com 43%. Então, dentro desse eleitorado, ele consegue jogar o discurso dele e leva esse pessoal todo para as urnas, não é? Então, 43% não tem jeito, estão com o Trump mesmo. O que o candidato democrata precisa fazer é tentar pegar esses 10% que podem oscilar para o lado do Trump ou para o lado democrata e tentar capturá-lo, né? Cooptar esse eleitorado que fica no meio. E aí você tem eleitores dos swing states, né? São aqueles que eram democratas, que passaram a votar nos republicanos. Os estados pendulares. Os estados pendulares. Também a questão da imigração, né? Tentar usar, porque esse é um ponto muito vulnerável para o Trump, não é? Ele tem uma rejeição muito alta entre os imigrantes, entre a população negra, né? Por deixá-la ali abandonada também, sem políticas para esse público. Em termos de política externa... Mas essas eram parcelas da população que já sabiam que ia ser assim, que não devem ter votado nele. E ele conta também com a divisão do Partido Democrata para que não haja uma ida às urnas, já que nos Estados Unidos o voto é facultativo, né? Então ele precisa primeiro levar as pessoas para votar. Além de convencê-las, eles precisam convencer, olha, vai lá e vota no Joe Biden. Tem que estimular. Tem que estimular para que ele peça votos também. O Obama ganhou em 2008 porque ele conseguiu botar todo mundo para pedir voto para ele. Agora, um recurso
que foi extremamente usado na campanha do Trump foram as fake news, enfim, aquela campanha de bastidores que foi amplamente utilizada nas redes sociais, de difamação e tal. Vai se repetir? Creio que sim. Creio que sim, porque já é uma prática usual do candidato Trump antes das eleições. Não existe nada que possa interferir nisso. Não, ele já governa pelo Twitter, né? Todos os dias, às 6 da manhã, ele tuita e dá ordem aos seus secretários. Muitas vezes o surpreende com decisões que não são discutidas, não são consensuais, não é? Então eu não tenho dúvida que será uma campanha na internet, nas redes sociais, porque é o grande ponto forte dele, não é? É um candidato antissistêmico que usa das fake news, ataca a imprensa de forma sistemática, não é? Ele acaba de restringir, por exemplo, que jornalistas da China estejam na Casa Branca, restringiu ao máximo. Isso soa familiar. Pois é, né? É muito familiar, né? Nós temos um presidente aqui seguindo esse modelo, é isso? Inclusive, há alguns analistas que dizem que o discurso do presidente brasileiro é muito próximo do americano, né? Há uma tentativa de emular a fórmula trumpista para criar uma atmosfera no Brasil com esse tipo de polarização, usando as mesmas armas. Isso é porque da política. A fórmula é comum? A fórmula é comum e talvez as pessoas que estiveram na campanha do Trump, como um dos conselheiros maiores do Trump, que depois foi exonerado, não é, que foi um dos apoiadores do Bolsonaro, não é? O Steve Bannon, né, que é amigo dos filhos do presidente. Como eu disse no início da entrevista, por que nós estamos discutindo eleição dos Estados Unidos? É porque esse é um assunto que interessa o mundo inteiro e interessa muito ao Brasil, até porque esse governo, o governo de Jair Bolsonaro, fez uma escolha clara no sentido de um alinhamento automático aos Estados Unidos, uma coisa que, inclusive, é inédita na história da diplomacia brasileira. Que impacto tem para nós? Eu queria até ampliar um pouco, que você pudesse falar que impacto tem a reeleição do Trump, por um lado, ou uma eventual derrota do Trump para o Brasil, mas também para a América Latina. Em termos sistêmicos, a América Latina sempre foi muito dependente dos Estados Unidos, né? Sempre foi a potência que, em termos econômicos, políticos, militares, sempre esteve presente ao longo de todo o século XX. Então, sempre é uma referência para qualquer candidato o posicionamento em relação aos Estados Unidos, né, dentro da política externa de todos os países da América Latina. E no caso do Brasil, nós tivemos no passado alguns governos que eram mais alinhados aos Estados Unidos. Tivemos o governo Dutra nos anos 40, o governo Castelo Branco no início do regime militar, né? E depois houve um distanciamento dos Estados Unidos, né? Tivemos aí governos como o de Geisel, que se afastaram dos Estados Unidos e buscaram diversificar mais as parcerias. Tivemos na década de 90 e nos anos 2000 umas relações muito boas com os Estados Unidos, muito equilibradas, né? Nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. E depois um pouco mais de afastamento no governo Dilma e no governo Temer, uma reaproximação até chegar na eleição de 2018 e termos essa proposta de alinhamento automático que você menciona, que na nossa tradição diplomática é absolutamente hoje anacrônica, porque ela não responde aos desafios de um país que tem múltiplos interesses, não é? Que é um líder natural na América do Sul, não é? Por ser o maior país, com maior população, a maior densidade econômica, e que tem uma visão mais ampla do mundo. Isso já foi mostrado ao longo aí dos últimos 40 anos. Então, a política externa americana, ela, para nós, sempre foi importante, mas nesse governo ela adquiriu quase que uma conotação interna, porque há uma dependência quase umbilical entre a gestão Jair Bolsonaro e a política externa americana. Em termos práticos, assim, só para exemplificar o que você está dizendo, o que nós temos de laços nesse momento com os Estados Unidos que torna essa relação umbilical? Um exemplo, essa semana foi assinado um acordo militar entre Brasil e Estados Unidos que abre ao Brasil o mercado norte-americano de armas. Então, transferência de tecnologia, compra de
tecnologias sensíveis na área de armamentos, desenvolvimento de pesquisas conjuntas. É um mercado bilionário, né, de armas estratégicas norte-americanas. Esse é um dos pontos fundamentais. O outro é o alinhamento nas organizações internacionais. O Brasil, que sempre votou com meio ambiente, direitos humanos, direitos da mulher, direitos dos índios nas organizações internacionais, tendo um discurso de liderança, hoje ele se coloca como um Estado pária, não é? Um país que se alinha ali com os Estados Unidos e mais 2 ou 3 países num discurso absolutamente contra a nossa tradição diplomática. Então, em termos internacionais, uma mudança na Casa Branca com um governo democrata seria um golpe muito forte na presidência brasileira, em termos políticos, tanto de política externa, né, tanto internacionais, nisso que eu mencionei, não é, essas escolhas externas do presidente, quanto também no apoio interno, porque significaria a perda do seu grande aliado político, que é o Donald Trump, né? Porque, na verdade, esse alinhamento, então, eu posso dizer isso, esse alinhamento automático, ele se dá com Trump e não necessariamente com os Estados Unidos. Perfeito. Você tocou no ponto-chave. O alinhamento é pessoal, é com a figura do presidente norte-americano, não é com o Estado americano. Porque o Estado não é apenas o executivo, são as empresas, são as instituições, não é? São as organizações do Estado americano, e muitas vezes não há um aproveitamento, mesmo com esse discurso de alinhamento, de todas as potencialidades de entendimento com os Estados Unidos. Não é? Então, as universidades americanas, elas são muito fortes. Não há um intercâmbio entre as universidades brasileiras e norte-americanas. As grandes empresas, não é? Estamos falando aí de fundos bilionários de investimentos que poderiam vir para o Brasil. Mas essas pessoas não olham apenas o alinhamento, a amizade, o compadrio entre chefes de Estado. Elas olham também as instituições, a qualidade da governança, não é? O nível de relacionamento interno do presidente com o Congresso, né? O nível de estabilidade política e institucional do país. Então não basta a amizade, mandar um filho como embaixador nos Estados Unidos, né? Apresentá-lo ali, dizer que ele tem acesso ao presidente, se não há criação de condições de estabilidade dentro do nosso país para receber bem investimentos externos. Isso vale para qualquer país, não apenas para os Estados Unidos, né? Henrique, só para a gente terminar, quem está interessado em acompanhar o processo eleitoral nos Estados Unidos, das eleições presidenciais, os próximos lances são a escolha a escolha do candidato democrata. Teremos primárias ainda até mais ou menos. Até quando vai, mais ou menos? Acho que junho terminam os últimos estados. Até final de março nós teremos aí mais uns 10 estados em disputa, entre eles a Flórida e Illinois. Isso. Não é? E, então, até junho se estende. Se estende. E depois é o mano a mano ali entre republicanos e democratas. Vai para a convenção, né? Aí vai sair o candidato do partido e aí vai haver aquele mano a mano. Até o início da campanha mesmo, que é muito interessante nos Estados Unidos. A campanha é toda na televisão e os candidatos, é uma coisa que até que o Brasil deveria copiar. Eles vão às universidades para conversar com os estudantes. Os debates são feitos dentro das instituições universitárias por mediadores independentes e é ali que há um confronto de ideias, não é? Quem sabe no Brasil a gente chega lá um dia, né? Tanta coisa que se gosta de copiar, quem sabe uma coisa boa assim, né? Seria bom. Positiva, né? Exatamente. Professor Henrique Natalino, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Prazer é nosso, Vivian, e boa tarde a todos. Eu conversei, então, com o professor Henrique Natalino, ele é doutor em Ciência Política, professor assistente do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas. Ele fez aqui uma análise desse processo eleitoral que já avança nos Estados Unidos para a escolha do próximo presidente da República. De um lado estão os pré-candidatos do Partido Democrata e de outro já definido que Donald Trump, o atual presidente, vai disputar a eleição. Então, como é quais são as implicações dessa disputa, inclusive para o Brasil, já que o governo de Jair Bolsonaro tem hoje uma relação, a diplomacia brasileira tem uma relação de alinhamento automático com os Estados Unidos. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, já sabe, e-mail ou Twitter. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.